Boa noite, irmãos do Caravana. Hoje eu irei fazer a prece inicial. Deus, nosso Pai, obrigada por mais esse estudo, obrigada por todas as bênçãos que clareiam a nossa vida. Obrigada também por todas as provas e obstáculos que passamos para melhorar nossa prática de amor. Lhe pedimos graças, saúde, paz e proteção, e que os espíritos amigos abençoem nosso irmão Alexandre, que irá fazer o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Oi, irmãos, mais uma vez estou aqui para fazer um estudo. Espero que eu possa explicitar bem o que eu tenho a passar, o que eu estudei, para que possa agregar conhecimento a vocês também. Então, o meu estudo de hoje é referente ao Livro dos Espíritos, que é no capítulo 6 da Vida Espírita, Escolha das Provas. E é baseado na questão 266, que é a seguinte: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Essa pergunta foi feita para Kardec, para os espíritos. E os espíritos responderam: para vós, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão, e a sua maneira de pensar é totalmente diferente. Então, quando ele está em espírito, ele não tem a mesma visão materialista que nós temos encarnados. Ele consegue realmente perceber as necessidades que ele tem, as faltas que ele precisa estar se recuperando delas, através da encarnação, as provas das expiações, que ele precisa passar para poder ter essa recuperação. Então eu trago para vocês um comentário de Kardec referente a essa questão. O comentário do Kardec diz o seguinte: o homem, submetido na Terra à influência das ideias carnais, só vê nas suas provas o lado penoso, e por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, e então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera ser feliz. A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer estranha quando consideramos que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles entreveem o fim, e esse fim lhes parece muito mais importante que os prazeres fugitivos do mundo. Depois de cada existência, veio o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta impureza para atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há motivo para nos admirarmos de ver o espírito não dar preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras, que apenas entrevê. E é para atingi-la que procura melhorar-se.
Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte da sua vida sem tréguas nem descanso, a fim de ajuntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com as vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou de sua própria fortuna. Não se submetem às provas voluntárias que devem proporcionar-lhes honra e proveito se as vencerem? Aqui o homem não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória. Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida? Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores que são outras tantas provas. A vida humana é assim, o decalque da vida espiritual. Nela encontraremos, em menor escala, todas as peripécias daquela. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis com vista a um fim mais elevado, por que o espírito que vê mais longe e para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugitivo, não escolherá uma existência penosa e laboriosa, se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que se pudesse escolher a sua existência teriam pedido a de príncipes ou milionários são como míopes que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas que respondem quando perguntamos que profissão preferem, pasteleiros ou confeiteiros. Da mesma maneira, o viajante do fundo de um vale nevoento não pode ver a extensão nem os pontos extremos da sua rota. Mas, chegando ao cume da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que falta percorrer. Vê o final de sua viagem, os obstáculos que ainda tem de vencer e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale, desembaraçado dos liames terrestres, é como o que atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso após a fadiga para o espírito, é a felicidade suprema, após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas corretas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Não buscamos muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos por escolher, porque achávamos a mais apropriada aos nossos objetivos? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, é um período na vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro. Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, se não fases, períodos, dias de sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corporal mais do que transitória, passageira, né? Então Kardec ele expõe aí nessa questão que a nossa existência ela não é por acaso. E na maioria dos casos, o espírito com essa visão que ele tem, visão, é até redundante dizer, o espírito tem uma visão espiritual das coisas, porque ele consegue ver muito além de nós aqui. Nós temos como se fosse um travamento em nossa visão, né, que não nos é permitido estar tendo a visão do nosso futuro, do nosso passado, até porque se nós encarnássemos sabendo o que fomos no passado, o que pode acontecer no futuro, eu acho que não daria nem um pouco certo, porque veríamos nossas próprias famílias, inimigos do passado, veríamos o mal que fizemos, o mal que sofremos, e isso afetaria muito o nosso planejamento para a evolução, né? Então realmente é necessário passar por tudo que passamos.
E também busquei aqui a definição de Miramês para essa questão, né, no livro Filosofia Espírita. Então irei ler para vocês também. O espírito, quando se encontra na erraticidade, não pensa em provas fáceis. Principalmente o que já se acha desperto para a luz do entendimento. Ele vê seu caminho cheio de lutas e deseja lutar. Reconhece que as coisas fáceis lhe trazem dificuldades inúmeras, capazes de fazer voltar às tarefas terrenas para recomeçar de novo. Enquanto quase todos que carregam o peso da carne já têm outros pensamentos, querendo ficar livres de todas as provas, e se lhes fosse dado escolher, já não escolheriam o que escolheram quando desencarnados, por estar a sua visão vedada pela baixa vibração como encarnado. O Espiritismo vê abrir os olhos dos que caminham, influenciando-os de maneira a suportarem com paciência todos os entraves da carne, por saberem que se encontram na escala com amplas possibilidades de libertação, conhecendo as verdades espirituais. As mais difíceis nos entregam, com fundidade, lições valiosas. Já as mais fáceis são motivos de variados escândalos. Quando a alma se encontra na carne, somente vê na própria ideia negativa e, por vezes, sentem-se como grandes devedores, mas essa não é a realidade. São processos de despertamento espiritual necessários ao progresso de todos que assumiram compromissos no mundo da verdade, para ganharem mais depressa a tranquilidade de consciência. Quantos escolheram, quando no mundo dos espíritos, a lepra e às vezes junto com ela a pobreza e outros infortúnios parecidos, e derramaram lágrimas e mais lágrimas, sentindo-se só no mundo, pelo abandono dos seus queridos familiares, surgindo até a revolta. Entretanto, ao retornarem à pátria espiritual, deram graças a Deus pelas chagas que lhe ajudaram a se libertar das paixões e de outros entraves à moral evangélica em seus corações. Sabemos que não é fácil suportar com coragem determinadas provas, para tanto temos as nossas experiências e elas nos recomendam que procuremos como exemplos os grandes personagens que estiveram no mundo físico para dar testemunhos, como que a ajudarem os homens a terem fé na vida do espírito. As provas fáceis são para as almas fracas, pois o fardo pesa de acordo com as forças. Necessário se faz que tenhamos bom ânimo em todos os aspectos da vida, que mãos espirituais de mais alta elevação se encontram assistindo a humanidade por ordem de Deus. O Cristo não se esquece de ninguém. Quanto mais sofremos com coragem e fé, mais perto nos encontraremos das bem-aventuranças. A luz é para todos os que desejam conquistá-la. As portas largas são para os que ignoram as verdades eternas e as estreitas para os sábios de entendimentos. Quanto mais se desprende da matéria, mais alegria se deve ter, ombreando o fardo da carne. Os caminhos que devem despertar as qualidades espirituais mais elevadas são do amor e da caridade, onde o Cristo se encontra mais visível. Aí é que devemos permanecer lutando com ele. Para certos espíritos, logo que se desligam da matéria, cessa toda a sua ilusão no que se refere às paixões mundanas e eles entregam em suas mãos para se movimentarem com as mãos de Jesus. Concitamos a todos os nossos companheiros que se encontram ligados à terra que não esmoreçam nas provas, pois nada são diante da felicidade que gozarão na eternidade, quando se tornarem livres pelo conhecimento da verdade. E a fuga ela não é uma boa opção, porque ela atrasa o crescimento do espírito, né? Nós devemos encarar esse desafio com perseverança, paciência, e no final nós perceberemos com certeza que nós sairemos mais fortes, melhor e muito melhores para continuarmos nossa caminhada evolutiva, né? Então, queridos irmãos, tudo que passamos não é por acaso mesmo, e nós precisamos acordar para isso.
Nós somos espíritos imortais e nós trazemos na nossa bagagem muitas coisas que devem ser resgatadas. Nós nem imaginamos o quanto precisamos resgatar. Nós devemos confiar sempre na providência divina, principalmente naqueles momentos mais difíceis em que parece que não tem jeito de resolver, que não vamos passar por aquilo. Sempre devemos ter fé. As nossas provas sempre serão mais leves quanto mais compreensão tivermos das necessidades delas para o nosso crescimento. Então, não vejamos nossas provas como penosas. Elas são as que podemos suportar e geralmente foram escolhidas por nós mesmos, porque poucos os casos as provas são impostas pela espiritualidade de forma compulsória aos irmãos que se encontram perdidos no caminho da erraticidade e precisam reencarnar mesmo contra as suas vontades. Então, meu estudo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado, espero que tenha tido um agregamento, né, de conhecimento a mais e possa ajudar a todos, né, na compreensão da realidade. E nesse momento ele fazia a prece de encerramento. Mestre Jesus, venho agradecer por este momento, por este estudo, por a cada dia eu e meus irmãos nos aprofundarmos mais no conhecimento da doutrina universal, no conhecimento universal do nosso Pai amado, nosso querido Deus. Venho pedir que nesse momento os mentores de luz estejam junto a todos os irmãos que me ouvem, a todos os irmãos que se encontram em hospitais, em presídios, morando em situação de rua, que se encontram perdidos nas drogas. Peço que sejam alentados nesse momento e que possam sentir o amor de Deus, o amor da espiritualidade em seus corpos e possam seguir no caminho do bem de agora em diante. Que assim seja, graças a Deus.